Vamos então começar o capítulo 11, os três reinos, os minerais e as plantas. Nós estamos na questão 585. O que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou mesmo em duas classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas. Depende do ponto de vista. Sob a perspectiva material, só há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, evidentemente, há 4 graus. Esses 4 graus, aqui nós vamos ver uma explicação do Kardec. Esses 4 graus têm, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, tem apenas uma força mecânica. As plantas, compostas por matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade, têm também uma espécie de inteligência instinta, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, por ter tudo o que tem as plantas e os animais, domina todas as outras classes através de uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Aí a gente vai lembrar da frase que é atribuída a Leon Denis, que Emmanuel usa muito, né? A gente dorme na pedra, sonha na planta, caminha com os animais e evolui, né? Cresce, se desenvolve com os hominais. E lembrando também que a palavra hominal não tem nas colocações de Kardec, ela é usada por Emmanuel. Né? Quando Emmanuel começou a nos ensinar, através de Chico Xavier, é que ele usou esse termo hominal. Vamos dar uma olhada aqui nas questões que duas questões que nós já vimos. Uma é a 65, quando é perguntado: o princípio vital reside num corpo que conhecemos? Aí, aqui nós estamos vendo sobre o princípio, né, de vida, o princípio inteligente. Ele tem sua origem no fluido universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então nós estamos vendo aqui, quando ele pergunta também, o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Porque nós temos o princípio vital desde que fomos criados. Então ali no mineral, o princípio vital está, é o que o Emmanuel coloca, né? Quer dizer, é atribuído ao Leon Denis, mas é Emmanuel que mais usa. Que nós dormimos ali, né? E nós temos ali, desenvolvemos a atração. Nós vamos ver isso numa questão do Consolador. Então aqui eles colocam sobre o princípio vital. Na 66, sim, princípio vital modificado de acordo com as espécies. E pergunta se o princípio vital é o mesmo para todos os organismos. Ele diz sim, modificado de acordo com as espécies, porque o princípio vital vem do princípio do fluido cósmico universal, onde todas as coisas são criadas, né? Que é o fluido que vem de Deus. Distinguindo-os da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o concede. Então nós vamos desenvolvendo mineral, vegetal, animal, até chegarmos ao que somos hoje, hominais, para continuarmos o nosso desenvolvimento até chegarmos à angelitude. É um caminhar, é um processo de desenvolvimento. Aí nós vamos ver aqui, na questão 189, que nós já vimos também, quando Kardec pergunta: desde o princípio de sua formação, o espírito goza da plenitude, quer dizer, ele tem consciência plena, né? Ele está desenvolvido nas suas faculdades? Os espíritos respondem não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. É o nosso desenvolvimento, é a nossa infância,
é o nosso começo ali mineral, vegetal, animal, é a nossa infância, é o nosso desenvolvimento. Como é a infância aqui na Terra, também o princípio para a gente continuar caminhando e ser adulto, e como adulto se desenvolver, fazer as suas escolhas, né, a sua elevação, o seu crescimento. Então ele diz, não, pois o espírito, assim como o homem, tem também sua infância, em sua origem. Os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Aí nós vamos nos desenvolvendo até chegarmos no nominal. Perdão, nominal também nós vamos nos desenvolvendo, né? E como sapiens sapiens, que é a plena consciência, quando começa o nosso livre-arbítrio, quando começa também o nosso trabalho aqui num planeta de provas e expiações, quando nós começamos a receber o auxílio das imigrações, dos irmãos que vêm de fora, de outros planetas, que começam a encarnar aqui na Terra, fazendo essa mudança, ensinando, né, os autóctones, aqueles que já são daqui do planeta, a crescer, a melhorar, a aprender a usar matemática, aprender a usar o fogo, aprender a usar a roda, e aí nós vamos nos desenvolvendo num processo mais rápido. Quando começou o nosso conhecimento, o nosso entendimento, livre-arbítrio, provas e expiações, aí começa a provas e expiações, é o Homo sapiens sapiens. E a partir daí é um desenvolvimento, né, enorme, fantástico, que não aconteceu. O que não aconteceu em vários anos como primitivos, em poucos anos de provas e expiações, a gente se desenvolveu muito. Até chegarmos onde estamos hoje, com um desenvolvimento científico e tecnológico muito grande, mas moral, infelizmente, ainda nós não acompanhamos. Não temos o desenvolvimento moral que precisamos ter. Mas estamos caminhando, porque nós estamos em processo de transição. Aqueles que não caminharem, aqueles que não se esforçarem pelo seu desenvolvimento, vão para planetas que estão ainda em provas e expiações, né? E aqueles que estiverem se esforçando para se desenvolver, para se melhorar, vão ter a chance de continuar na transição até poder ver se vai continuar mesmo, aí poder entrar no processo de regeneração junto com os outros, porque o processo de regeneração são dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra. A mudança do planeta se faz através do desenvolvimento espiritual daqueles que habitam o planeta. Nós vamos ver duas questões aqui importantes do livro do Consolador, onde o Emmanuel explica, que é uma pergunta para o Emmanuel, a pergunta 28 do livro do Consolador. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra? Os espíritos Emmanuel responde sim. Em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, né? Tá palpitando, né? Tá batendo ali, tá latente, tá escondido, mas tá pulsando, né? A vibração de Deus como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagrados para a vida imortal. Então nós temos latente em nós temos todos os princípios, né? Como ele diz aqui, todos os indivíduos catalogam seus valores, quer dizer, vão desenvolvendo os seus valores, eles estão latentes, estão ocultos em nós, mas estão aqui para serem desenvolvidos e nós temos que buscá-los para podermos crescer e nos desenvolver. Aí nós vamos numa pergunta-chave aqui do livro do Consolador, quando perguntam para o Emmanuel: como interpretar nosso parentesco com os animais, né, que é o princípio de desenvolvimento, né, mineral, vegetal, animal, para depois estarmos onde estamos hoje? Emmanuel explica: considerando que eles, né, os animais, igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal. Nós vamos lembrar que esse termo nominal foi colocado por Emmanuel.
Então os animais vão se desenvolvendo até chegar ao reino hominal, que é o que nós estamos hoje. Então nós fomos mineral, fomos vegetal, fomos animais. E hoje estamos nos desenvolvendo aqui como hominais, como amanhã estaremos nos desenvolvendo na angelitude. Então, continuando aqui. Considerando que eles, os animais, igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegarão um dia ao chamado reino nominal, como por nossa vez alcançaremos no escoar dos milênios a situação da angelitude. Então, do mineral chegamos onde estamos hoje, como hominais, e como chegamos hoje a hominais, chegaremos amanhã na angelitude. É o caminhar, é o desenvolver, que nós temos pela nossa frente. A escala do progresso é sublime e infinita. Caminharemos infinitamente, como Jesus colocou. Podeis fazer o que faço e ainda mais. Por que ainda mais? Porque Jesus continua o seu desenvolvimento, continua a sua trajetória. Então, ele hoje faz mais do que ele fazia 2000 anos atrás. E nós também poderemos fazer ainda mais do que ele fez, quando chegarmos na posição em que ele está. No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, quer dizer, nós estamos só na segunda escala. Ontem nós estávamos no planeta primitivo, hoje estamos num planeta de provas e expiações. Talvez daqui a uns 200, 300 anos por aí, nosso planeta esteja já de regeneração. Se nos esforçarmos, estaremos nele. Então, o que ele diz? No quadro exíguo dos vossos conhecimentos, ou seja, não sabemos nada. Busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. O mineral é a atração. É aquilo que eu estava falando. O Emmanuel desenvolve muito isso. No mineral se desenvolve a atração. Do mineral até ele chegar ao cristal, onde ele se recompõe. O próprio mineral vai se recompor, do estágio mais alto do mineral. O mineral é atração. O vegetal é sensação, que está começando a buscar o sol, buscar se alimentar. São pequenas sensações. Vamos lembrar daquela planta sensitiva, quando a gente vai chegando perto dela, ela se encolhe toda. Então o vegetal está desenvolvendo a sensação. O animal é instinto. No animal se desenvolve o instinto de sobrevivência, o instinto de família, porque os animais cuidam até uma certa idade, até um certo ponto da sua cria. Então o animal vai desenvolver, nós vamos desenvolver o instinto. O homem é razão. Nós aqui estamos desenvolvendo a nossa razão, nós estamos aprendendo a trabalhar com os lóbulos frontais, analisando, buscando o nosso conhecimento e aplicar o nosso conhecimento no dia a dia, na vida que nós levamos. O anjo é divindade. Então a angelitude é a busca da iluminação, da pureza, da elevação, a busca de Deus, A mais perfeita busca de Deus é na divindade, na angelitude. Busquemos reconhecer a infinidade de laços que nos unem, nos valores gradativos da evolução, e ergamos em nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal. Ergamos no nosso íntimo o santuário eterno da fraternidade universal, porque somos todos irmãos, porque passamos por todos esses estágios de desenvolvimento, estamos ligados numa irmandade com o mineral, com o vegetal, com o animal, e como somos todos irmãos também, como Jesus coloca, como hominais, somos todos filhos de Deus, mas somos irmãos desde o mineral. Por isso que nós temos que ter tanto cuidado e cuidarmos tão bem desse nosso planetinha azul. Porque somos todos partes de uma única rede, de uma única corrente, de uma irmandade. Desde o mineral até a angelitude que trabalha aqui no nosso planeta para nos auxiliar e nos ajudar a nos desenvolver. Então vamos continuar aqui que nós estamos vendo os minerais e as plantas. Nós vamos aqui na próxima questão. As plantas têm consciência de sua existência? Não. Elas não pensam, só têm a vida orgânica.
Então elas têm ali o princípio inteligente se desenvolvendo, que como nós falamos vem desde o mineral, e elas têm essa vida orgânica, esse começo de sensação, como fala Emmanuel, né? De buscar a luz, que já é o princípio. Nós estamos desde sempre buscando a luz. Ali a planta está buscando a luz, buscando através da fotossíntese o seu desenvolvimento, a sua alimentação, das enraizações, né? Já uma ajuda, um trabalho ali, começando um trabalho ali, começando uma organização, começando um auxílio ali de grupos, de espécies, de polinização, né? De desenvolvimento, de cooperação, porque os animais vão ajudar as plantas a se polinizarem, a se desenvolverem, né? A surgirem em outros lugares, a ampliar o seu espaço. E esse estado de cooperação, esse trabalho em grupo começa lá atrás e vai continuar pela eternidade, porque nós crescemos em grupo, nós aprendemos em grupo. Vamos continuar aqui com as plantas. As plantas têm sensações? Elas sofrem quando são mutiladas? Os espíritos respondem: as plantas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria, mas não têm percepções, consequentemente não têm a sensação da dor. Ela não tem percepção, ela não tem sensação de dor, mas elas têm impressões, né? Elas recebem uma certa impressão. E aqui ele vai falar agora da sensitiva. Quando o Kardec pergunta: a força que atrai as plantas uma para as outras é independente de sua vontade? Sim, ela não tem vontade, mas ela segue uma lei da natureza, uma lei universal, segue as leis de Deus. Sim, uma vez que elas não pensam, então elas não têm vontade. É uma força mecânica da matéria. É uma força mecânica, uma força das leis do planeta, as leis de Deus que regem todo o universo, que fazem com que as plantas se atraiam e através de polinização, ou através das próprias plantas, ou através dos animais, né, principalmente dos pássaros, mas alguns outros animais, também macaco e outros animais que comem a semente e vão defecar em outros lugares, vão polinizando, vão multiplicando as regiões, né, de plantação, da região de surgimento daquele tipo de planta. Então ela pergunta aqui: a força que atrai as plantas uma para as outras é independente de sua vontade? Sim, uma vez que elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se a isso. Faz parte das leis, né? Das leis universais. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia é aquelas plantas carnívoras, né, que comem moscas, por exemplo, tem movimentos que denunciam uma grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como no caso da dioneia, cujos lóbulos prendem a mosca que vem pousar sobre ela para tirar seu sumo, e a qual ela parece ter preparado uma armadilha mortal. Essas plantas são dotadas da faculdade de pensar? Elas têm uma vontade? Constituem uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Elas são uma transição entre uma e outra? Nós vemos aqui várias questões de Kardec, os espíritos respondem. Tudo está em transição na natureza. Tudo está em desenvolvimento. Tudo está interligado no universo, não é só no nosso planeta, não é só aqui entre nós, no universo estamos todos nós interligados pelas leis de Deus. Então o que ele está colocando aqui, tudo está em transição da natureza, na natureza, pelo próprio fato de que nada é semelhante e que, no entanto, tudo se relaciona. Todas as espécies se relacionam. Todas. Em todos os níveis, em todos os graus, nós estamos ligados numa rede, interconectados numa rede muito maior, muito mais poderosa do que é a internet hoje. Essa rede que nos liga para o nosso desenvolvimento desde o mineral até a angelitude, como está na 540 aqui do Livro dos Espíritos, desde o átomo até o arcanjo.
São essas leis e essas interligações, esses intercâmbios, esses auxílios que nos fazem crescer, nos fazem melhorar até nós chegarmos a sermos espíritos puros. As plantas não pensam e, por consequência, não têm vontade. A ostra, que se abre a todos os zoófitos, a ostra que se abre e todos os zoófitos, né? Zoófitos são os filos que reúnem várias espécies, como a esponja, como os corais, né? Então ele coloca aqui, a ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento, só um instinto cego e natural. É natural esse instinto que está começando nesses animais extremamente primitivos como os zoófitos, né? Ostra, concha, coral, esponja. Aqui temos uma colocação do Kardec. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, né, semelhantes, sem a participação da vontade, sem esse comando, né, do desejo, sem esse comando da vontade. E ele explica aqui como ocorre nas funções digestivas e circulatórias, né? Nossas funções digestivas e circulatórias não dependem do nosso comando, elas trabalham sozinhas, elas obedecem às leis da natureza. Eu não preciso falar, respira, eu não preciso falar para o meu coração, bate, eu não filtra, são processos que obedecem leis naturais e que estão caminhando, embora interligados com o meu desenvolvimento e interligados com o meu comando, porque eu sou espírito e o comando está na mente, a mente está em mim, eu sou espírito, eu não sou corpo, eu sou espírito, a mente está no espírito, que comanda o perispírito, que comanda este corpo que vos fala. Eu estou Sandra, estou aqui agora interagindo com vocês através dessa vestimenta, através desse corpo, mas eu pensando, buscando, estudando, né, interagindo com tudo à minha volta, inclusive com vocês, eu sou espírito e imortal. Todos nós somos. Nós temos que fazer uma análise muito profunda em relação a isso, porque somos imortais e nós temos toda a eternidade para crescer e aprender. Nós temos que olhar, principalmente aqueles que sofrem pela partida dos entes queridos, somos imortais. Eles não partiram, eles mudaram, digamos assim, de estágio, saíram do estágio da ilusão, saíram deste planeta ilusório para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E daqui a pouco nós nos encontraremos. Ou nos encontraremos porque nós fomos para a verdadeira vida, para o plano espiritual, ou nos encontraremos porque eles voltam para a nossa família, dentro do nosso núcleo familiar. E nós os teremos nos braços, como os nossos sobrinhos, nossos netos, filhos às vezes. A lei de Deus é misericordiosa, é de uma sabedoria, de uma amorosidade fantástica. Nós é que somos pequenininhos no nosso conhecimento, não temos capacidade para entender essa maravilha que está à nossa volta, que é o planeta, tudo que tem vida, inclusive nós, todos nós obedecemos às leis de Deus. Ele é justo e misericordioso, extremamente amoroso, nós é que não somos. Nós estamos aprendendo, começando a aprender a amar. Vamos lá, vamos continuar aqui com Kardec. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro, o piloro é o orifício de comunicação do estômago com o duodeno. Se fecha quando em contato com certos corpos, para impedir sua passagem. Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva, aquela plantinha, quando a gente chega perto, ela se encolhe. Deve ocorrer o mesmo com a sensitiva, na qual os movimentos não implicam de modo algum a necessidade de uma percepção e muito menos uma vontade. É só uma sensibilidade, como o nome dela diz, sensitiva, a uma aproximação, a uma energia que vai chegando perto, e isso é mecânico. Isso faz parte das leis que regem
todo o funcionamento de todos os seres, inclusive o nosso, como ele coloca aqui, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo e por aí vai. Não há nas plantas, como vemos nos animais, um instinto de conservação que as leva a buscar o que lhes pode ser útil e fugir do que pode prejudicá-las? Os espíritos respondem: pode-se dizer que é uma espécie de instinto. Pode-se dizer, dependendo do ponto de vista, de que ponto nós estamos olhando, pode-se dizer que é uma espécie de instinto, né? Então, pode-se dizer que é uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se dá a esta palavra, né? De qual é o significado que estamos dando à palavra instinto e de que ponto de vista estamos olhando. Porém, ele é puramente mecânico. Não é pensado, não é analisado, ele é mecânico. A planta está ali obedecendo às leis que a regem. Está aprendendo, está se desenvolvendo, porque o próximo estágio vai ser o animal. E do animal, o próximo estágio é o que nós estamos hoje, hominal. E vamos caminhando, porque o nosso próximo estágio é a angelitude. E vamos caminhando. Porque o próximo estado do anjo ser o espírito crístico. Porque o espírito crístico é muito mais elevado do que um anjo, né? O espírito está na angelitude. E sabemos que acima do espírito crístico existem outros. É por isso que nós vemos no A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos coloca que a primeira reunião dos espíritos crísticos, que houveram duas, ele conta ali as duas, a primeira foi para a formação, né? Foi para a formação dos planetas, e nós tivemos um dos Cristos, que aqui na Terra, quando encarnou, recebeu o nome de Jesus, que se comprometeu com a formação do nosso planeta. Então esse espírito crístico formou o nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos atrás, montou o nosso planeta e coordena, é o governador do nosso planeta e cuida de todos nós. Por isso que eu costumo dizer que ele é nosso irmão mais velho, porque há 4 bilhões e meio de anos atrás ele já era um espírito crístico, já participou da formação, né, do nosso sistema solar e da formação do nosso planeta. Outros espíritos crísticos como ele participaram da formação de outros planetas. E aí nós vamos ver na segunda reunião, que foi quando o homem chegou à Lua em 69, que os espíritos crísticos se reuniram, inclusive Jesus, que é o governador da Terra, que aqui recebeu esse nome de Jesus, junto com outros espíritos crísticos, para ver qual seria o destino do nosso planeta. Porque o homem estava saindo do planeta, o homem estava chegando na Lua, e isso poderia ter consequências graves, tanto para o nosso planeta, mas principalmente para os outros. Por isso os outros Cristos estavam ali. E Jesus pede essa moratória de 50 anos, que terminou em 2019. E a partir de 2019, como nós não tivemos nenhuma guerra mundial, né, depois da Segunda Guerra, não tivemos a terceira, graças a Deus, nós estamos caminhando para que o planeta possa ser um planeta de regeneração. Maravilhoso o conhecimento, é maravilhoso o estudo. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, como diz Jesus, busqueis a verdade vos libertará. Ela nos liberta da ignorância, ela nos liberta do medo, nos liberta de conceitos que não têm sentido, que vão sendo colocados pela ignorância. Então nós temos que caminhar pelo estudo, pela busca incessante da verdade, porque a verdade nos liberta, nos ajuda a caminhar melhor, mais confiantes, de volta para o Pai com as nossas próprias pernas. Então vamos continuar aqui. Quando nas experiências químicas vede 2 corpos se unirem, é porque eles se combinam, isto é, a afinidade entre eles, e não chamais isso distinto. Então na química, quando 2 corpos se combinam, acabam formando, né, um terceiro, né, nós temos 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio, formam a água. Elas se combinam e se juntam, e isso a gente não chama distinto, né? Nós vamos chamar de combinações químicas, como várias outras. Nos mundos superiores,
As plantas são como os outros seres de uma natureza mais perfeita? Ele está aqui. Nos mundos superiores, nos outros planetas, né? Nos outros mundos que nós sabemos que Júpiter é muito mais avançado do que a Terra, por exemplo, né? Então, Saturno, se eu não me engano, Saturno também. Agora preciso dar uma olhada. Mas se eu não me engano, Saturno também. Então, como é que ele está perguntando? Como é que são essas plantas, né, nesses outros planetas? E eles respondem: tudo é mais perfeito. Então, nos planetas que são mais perfeitos, são mais elevados, com espíritos mais elevados do que aqui na Terra, tudo é mais perfeito. Mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais e os homens são sempre homens. Então, sempre essa divisão e esse processo de desenvolvimento mineral, vegetal, animal, hominal. Plantas serão sempre plantas, animais serão sempre animais, estando em desenvolvimento. São estágios. Primeiro estágio, mineral. Nós estamos dormindo ali, aprendendo a força de atração, né? Segundo estágio, vegetal. Nós estamos descobrindo a sensibilidade, buscando a luz, começando a respirar, começando a se alimentar. Terceiro estágio, animal. Nós estamos desenvolvendo os instintos de conservação, de preservação e começando a ter, através do instinto ali, aprender um pouco de família, né? Começando a desenvolver o amor. Como hominais, nós nos desenvolvemos, nós somos co-criadores em plano menor. Como disse Jesus, vós sois deuses e podeis fazer o que faço e ainda mais. Então nós somos deuses, deuses de cocriação menor, mas somos deuses. Estamos cocriando aqui, nós estamos materializando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós estamos modificando o nosso entorno. Infelizmente, a maior parte das nossas modificações são para pior, nós estamos destruindo o planeta. Mas agora com essa mudança, com todos nós caminhando, ou grande parte de nós, eu espero estar incluída nessa grande parte, que está lutando para tentar se desenvolver, para tentar se melhorar, para poder continuar aqui no planeta. A hora que todos nós estivermos remando juntos, que nós vamos entender que fazemos parte de uma grande família, somos todos irmãos, vamos todos remar juntos, vamos todos caminhar juntos para desenvolver o planeta, para salvar o mineral, salvar o vegetal, salvar o animal. Estaremos nos salvando também, estaremos caminhando e começaremos um planeta que não é... começaremos o princípio de um planeta de regeneração. Por enquanto nós estamos na transição e vamos ficar na transição muito tempo. Mas quando começar esse princípio de regeneração, nós estaremos mais humanizados, vamos dizer assim. Trataremos os minerais como irmãos, os vegetais como irmãos, os animais como irmãos. Porque os animais nos olham pedindo ajuda, pedindo que nós os auxiliemos a crescer, da mesma forma que nós olhamos para os anjos e pedimos auxílio e pedimos ajuda, porque eles são superiores a nós, podem nos ajudar. Nós somos superiores aos animais e nós podemos ajudá-los. Nós estivemos nessa condição ontem. Os anjos estiveram na nossa condição ontem e eles nos ajudam. E nós temos que fazer essa corrente. Aqueles que são superiores a nós nos puxam e nós puxamos aqueles que são inferiores a nós. E assim nós fazemos uma corrente de elevação, uma corrente de crescimento para crescermos juntos, nos melhorarmos e nos aprimorarmos juntos. Então nós vamos no nosso próximo estudo estudar os animais e o homem. Nós estudamos aqui os minerais e as plantas, né? Nós paramos aqui na questão 591. No nosso próximo estudo, os animais e o homem. Até lá!